Gente, eu vou explicar para vocês casos de congruência de triângulos, né? Congruências são triângulos que têm o mesmo tamanho. Casos de triângulos que têm o mesmo tamanho. Mano, isso aqui é importante pra caramba, porque eu lembro que eu estudava isso até quando eu estava fazendo mestrado. Porque a gente utiliza isso muito. Porque através disso você consegue descobrir o que você pode fazer ou não pode fazer no exercício. Tá? O que é caso de congruência? É aquele negócio que você vai falar, mano, será que é igual? Será que não é igual? Ah, mano, eu acho que é igual. Ah, eu acho que é igual. Não, não acho. Ah, deixa eu ver se é igual. Resumindo, tem alguns fatores que você consegue, através de 3 propriedades que você tem aí, tipo 3 identidades que você tem, você consegue falar que o outro lado, ele é também parecido, ou seja, tem o mesmo tamanho. Aqui, por exemplo, você ainda vai chegar um tracinho, 2 tracinhos, um tamanho, aqui é outro. Aqui eu coloquei de rosa, aqui eu coloquei de rosa, vou colocar um tracinho, um tracinho. Então, um tracinho, 2 tracinhos, 2 tracinhos. O que significa isso? Que esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Se isso acontecer, tá? Esse caso é LAL, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Se isso acontecer, significa que o terceiro lado também terá o mesmo tamanho. Aí você vai falar, professor, mas é óbvio, viu, professor? Mas o mesmo tamanho. Tem 2 lados iguais, ó, mesmo tamanho aqui, esse com esse com esse. Deixa eu colocar números para vocês entenderem. Vou supor que aqui seja 10, aqui também seja 10, aqui é 15, aqui é 15. Faz conta. E aqui eu coloquei 30 graus, aqui eu coloquei 30 graus. Lado, ângulo, lado, ângulo, lado significa que, ou seja, os triângulos são congruentes. Aí você vai falar, professor, é óbvio, tem 2 lados iguais, vão ser congruentes? Nem sempre. Tem que ter um ângulo no meio congruente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de 2 lados iguais de triângulo que não é congruente. Não sei se dá para enxergar aí. Vou fazer um aqui. Aqui é 10. Ó, mesmo tamanhozinho, mesmo tamanho daqui lá. E aqui é 15. Mesmo tamanho que aquele. Certo? Mais ou menos parecido. Eu falo, os triângulos são semelhantes? Se eu completo aqui, esse triângulo é congruente a esse? Não. Ah, mas tem 2 lados iguais, mas não significa que o terceiro é. Certo? O terceiro lado ser igual, o ângulo entre eles também tem que ser iguais. Professor, deixa eu perguntar então. Esse triângulo, né? Ele é lado, ângulo, lado, né? Lado, ângulo, lado. Ah. Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aí, às vezes, tem um exercício lá. Aqui vale 45. Quanto vale aquele? Aquele também vai valer 45. Certo? Porque, pelo caso L e AL, eles são congruentes. Vocês entenderam como funciona esse bagulho aí? Entenderam? Ótimo. Eu vou apagar para não ficar uma salada de... Marcos, não. Deixa eu ver se dá. Marcos. Pode falar. Alguém perguntou uma coisa? Não, tirar uma foto, professor, aí você apaga uma número. Não, eu tô gravando. Ah. Aí vai ficar sussa. Outro caso que a gente fala é o caso alá. Então o que é o alá? Ângulo, lado, ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo. Só que toma cuidado nesse caso. No caso alá, tá? Ó. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Nesse caso, o lado tem que estar entre os ângulos. Então, por exemplo, se esse lado tivesse aqui, Ele seria um lado, ângulo. aí não teria propriedade nenhuma aqui. Certo? Ah, por que, professor? Vamos supor que eu coloquei 10 aqui, coloquei 10 aqui. Aqui é 30 graus, aqui 45. Aqui é 30 graus, aqui 45. Eu posso falar que esses triângulos são congruentes? Não. Não. Ah, professor, mas tem 2 ângulos iguais, ó. E o lado também. É o caso lá, mas só que o lado tem que estar entre os 2 ângulos. Tudo bem? Então eu vou colocar, ó, aqui.
Se isso acontecer, dois ângulos iguais, aqui, ó, congruentes, e o lado entre eles também, casa lá, os outros dois lados lá serão congruentes àquele lá. Por exemplo, se aqui valer 60, aqui também vai valer 60. Se aqui valer 40, aqui também vai valer 40. Certinho? E eu cometi um erro de propósito aqui. Certo? O que eu estou falando está certo. Mas emendando um assunto no outro, porque também está no conteúdo, não existe triângulos que a soma dos ângulos, ou a soma dos lados, seja menor que o terceiro lado. Então, não existe triângulo que a soma dos lados seja menor que o terceiro lado. Tem que ser maior ou igual? Tem que ser maior. Tem que ser maior. Então, por exemplo, 10 mais 40 dá quanto? 50. 50, ele é menor que 60. Então, esse triângulo que eu estou fazendo não existe. Mas ele tem que ser igual aos dois lados? Tem que ser maior. É o lado, ângulo oposto. O que significa isso? Você tem dois ângulos iguais, ou melhor, congruentes, e o terceiro lado igual. Certo? Então você tem dois ângulos iguais e um lado igual. Só que esse lado tem que estar oposto ao mesmo ângulo. Então se esse aqui, por exemplo, é 8, aqui é 8, está oposto a 60, está oposto a 60, significa que esses dois triângulos são congruentes. Resumindo, se aqui é 20 metros, aqui vai ser 20 metros. Se aqui é 30 metros... Tem diferença do 8 tá para dentro e o 8 tá para fora? Não tem. Se aqui é 30 metros, aqui é 30 metros. Se aqui é 20, aqui é 20. Observe que tem uma pegadinha geral aqui. Vamos supor que eu tenho esse 8 esteja aqui. E eu tenho esse 8 aqui. Aí você vai olhar, poxa, professor, esses dois triângulos são congruentes, né? Não são. Eu não posso, pode até ser, mas eu não posso afirmar. Ah, por que não? Ah, tem dois ângulos iguais e um lado igual? Sim, mas tem que ser lado, ângulo oposto. O ângulo oposto, ou seja, o ângulo mais longe de 8, aqui é o 40. O ângulo mais longe do 8 aqui é o 60. Então esses dois aqui, ó, não posso falar que são o mesmo ângulo oposto. Resumindo, não posso afirmar que são congruentes. Somente se isso que eu vou fazer agora, ó, acontecer. 8 oposto a 60, 8 oposto a 60. 40 aqui, 40 aqui. Agora eu posso falar que eles são congruentes. Até mesmo se o 40 fosse desse lado e o 40 fosse desse lado, também poderia falar. Certo? Aí não ia interferir nenhum. Resumindo então geral. Resumindo geral aqui. Primeiro caso, L a L, lado no ângulo oposto. Você tem dois lados, o ângulo entre eles semelhantes, congruentes. Igual está aqui, eu posso falar que o triângulo é congruente. Segundo caso, A lá, você tem dois ângulos iguais, ou melhor, dois ângulos congruentes aqui e aqui. E o lado que está entre eles também é congruente. Se isso aqui acontecesse, eu não poderia falar, porque o lado tem que estar no meio dos dois ângulos, certo? O terceiro caso que eu acabei de falar, e o quarto caso ele é óbvio, né? Eu nem comentei, mas ele é óbvio. LLL. O caso LLL é quando todos os lados são iguais, são congruentes. Se você tiver três lados congruentes num caso, num triângulo, e no outro também esteja congruentes, eu posso falar que esses dois triângulos eles são congruentes. Consequentemente, eles terão os mesmos ângulos também. E aquilo que eu estava falando agora há pouco, que o pessoal ficou perguntando que o vídeo travou, tá? Eu estava falando sobre a existência de um triângulo. Para um triângulo existir, a soma dos dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Aqui, por exemplo, 3 mais 5, 8. 8 é maior que 4. Ok. 5 mais 4, 9. 9 é maior que 3. Ok. 3 mais 4, 7. 7 é maior que 5. Ok. Quer dizer que esse triângulo ele existe. Agora, se eu coloco assim, não sei se dá para enxergar aí, mas eu vou colocar aqui. 3
1 e 5, esse triângulo que eu estou fazendo não existe. Ah, por que não? 3 mais 1, 4. 4 é menor que 5. Então, esse triângulo que eu estou fazendo é impossível de ser feito na vida real. Professor, mas se for 2 aí vale também, né? Tem que ser maior. Mas se for... Nossa, Tem que ser maior. Tem que ser maior, não pode ser igual, né? Não pode ser igual. Tem que ser maior. Certinho? Muito obrigado. Valeu.